Invencíveis, fortes e valentes. Assim eles se descreviam há 600 anos nos textos das suas sagas. Nos romances da Idade Média, todo o seu mundo misterioso permanece oculto, entrelaçado em mitos e contos de fadas. Deuses litigantes, heróis invulneráveis, monstros horríveis e armas mágicas infalíveis, assassinato e intriga. São relatos de combates, vitórias e seu ocaso. Dramas e tragédias, como a lenda do rei Magnus, que deu a sua hacha, arma em forma de machado, o nome de Hel. Hel, o nome da deusa da morte de um povo cuja história foi marcada pelas vitórias e pela decadência. O povo dos Vikings. Hel, a hacha mortífera, sempre acompanhou os vikings. Ela simbolizava violência. Hoje, porém, foram descobertos tesouros arqueológicos na costa da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, que simbolizam o contrário. Eles contam a história de artistas que criaram preciosidades com técnica e sensibilidade. Eles não forjavam só achas e espadas com maestria. Contraditória e misteriosa, como a própria vida deste povo do norte, era também a sua cultura. Os túmulos dos vikings eram demarcados por pedras dispostas em forma de casco de navio. Evidente e enigmático ao mesmo tempo. Enigmático como seu alfabeto, as ruínas. As ruínas são mais do que uma mera forma de escrita. São feitiço e evocação. Magia cinzelada para a eternidade. Os vikings nos legaram algo mais. Os seus rostos. Mas o que há por detrás das máscaras de madeira? Quem eram os vikings? O que os fez descobrir e dominar novos mundos? E por que desapareceram repentinamente no século XI? No Instituto de Medicina Legal da Universidade de Bonn, pesquisadores coletam informações sobre o modo de vida na Idade Média. Através da arcada dentária, é possível determinar a idade de um ser humano ao morrer. Este viking atingiu a elevada idade de 45 anos, sendo considerado um ancião pelos seus contemporâneos, quando sofreu um ferimento mortal no crânio. Com a cera podemos reencontrar o seu rosto. É um longo e minucioso trabalho reconstituir os músculos, a pele e os cabelos. Uma viagem científica ao passado, a um mundo de frio, luta e fadiga. Quanto pode o rosto de uma pessoa revelar sobre a sua vida? Quem foi este homem que há 1000 anos vagava pelas florestas da Dinamarca? Pobre e solitária era a sua vida, a sua sobrevivência. O dia a dia na Escandinávia da Idade Média. Chuva, neve, sopa de cevada. Aproximadamente 2 milhões de pessoas se espalham pela imensidão do norte no início do século VIII. Mesmo sendo poucos, aquela terra fria não é capaz de sustentá-los. Ainda assim, a população cresce rapidamente. Discórdias e brigas aumentam a vontade de procurar o seu sustento em outras terras. Uma inovação técnica lhes proporciona esta possibilidade: o navio viking. No início do século VIII acontece o inimaginável. Invadem o interior da Europa, politicamente enfraquecido após a morte de Carlos Magno, através das costas da Inglaterra e da França.
Os navios alcançam o norte da África. A resistência é violentamente esmagada. Onde havia boas possibilidades, eles promoviam o comércio com mercadores russos ou árabes. Em poucas décadas, os vikings penetraram em um mundo onde eles eram desconhecidos e nada podia detê-los. Eles alcançam Terra Nova no Canadá, passando invencíveis pela Islândia e pela Groenlândia. O território viking se expande imensamente nos séculos 9 e 10, compreendendo as praias da Dinamarca, o extremo norte da Noruega, os lagos suecos, a costa canadense, os rochedos de Gibraltar, os desertos gélidos da Groenlândia. O mundo estava aos seus pés graças aos seus navios. Estes navios uniam continentes, poupando longas e perigosas travessias por terra. O navio era a chave ao assombroso sucesso. São maravilhas tecnológicas da Idade Média, cujas relíquias podem ser admiradas no museu. E quem se aproximar das antigas tábuas de carvalho conseguirá talvez imaginar o velho estaleiro. Enfia-se uma cunha na árvore recém-abatida até ela se abrir ao longo do seu veio, formando fendas. Tábuas feitas assim mantêm sempre a sua forma original, seca ou molhada. Sendo mais resistente e ideal para a construção dos navios, as tábuas são alisadas com machados para encaixarem perfeitamente umas sobre as outras, como num leque. A parte mais importante do navio é centralizada numa única cavilha, o leme. Eram utilizados até 20 carvalhos para a produção de um único navio em trabalho artesanal de grande precisão. O colosso conseguia alcançar a velocidade de 20 km por hora e, com os remos, era conduzido contra as correntes e o vento. Lã e pelos de outros animais com alcatrão mantinham os cascos impermeáveis. Rebites de ferro davam estabilidade. Com amor e respeito, os artífices completavam o seu trabalho. Grinaldas com esculturas de animais serviam de enfeite e proteção. Eles, sem dúvida, possuíam os navios mais ágeis de sua época. Ainda podemos reconhecer o seu orgulho nas relíquias da cultura viking. Um peixe os atraiu para os mares, o bacalhau, que ainda hoje determina o ritmo de vida nas regiões nórdicas. Entre janeiro e março, grandes cardumes se aproximam da costa norueguesa. Começam os tempos de pesca, mas também de frio e de dias escuros como a noite. Mesmo no verão, a temperatura não passa dos 12 graus. E o mar é particularmente traiçoeiro próximo às ilhas Lofoten, ao norte da Noruega. A lendária corrente submarina Maelstrom já jogou vários navios contra os recifes. Eles exercem uma das profissões mais árduas. Os pescadores de Lofoten ainda hoje utilizam quase os mesmos instrumentos que seus antepassados. O anzol, a faca, a linha feita de pele de cavalo marinho, mais resistente que a moderna linha sintética. Penoso este trabalho, perigosa luta com estes peixes grandes. Seus antepassados tiveram que se encher de coragem para se afastar tanto da costa.
Talvez eles avistassem terra por detrás do horizonte. Uma terra melhor. Ainda é um enigma para os cientistas como os vikings não se perdiam nos vastos oceanos. Um enigma que talvez possa ser desvendado através de um pequeno achado arqueológico. Museu Nacional Dinamarquês em Copenhague. Na seção da Groenlândia estão expostas várias pequenas peças encontradas em uma escavação feita há 50 anos. Entre elas, há um pequeno fragmento de madeira cujo significado é muito discutido. Alguns cientistas o consideram apenas um botão. Ao reconstituí-lo, porém, chamam-nos a atenção as particulares marcas na borda que lembram um goniógrafo moderno de navegação. Examinando melhor, observam-se ranhuras finas, matematicamente precisas. A suspeita são marcas para definir a posição do Sol, podendo-se, consequentemente, definir a posição do navio em alto mar. Søren Tislund, perito em navios, diz: as ranhuras não são um acaso, elas tinham um propósito. O propósito era uma bússola solar. Se esta teoria estiver correta, então os vikings possuíam um perfeito instrumento de navegação para atravessar o Atlântico Norte. E isto já há 1000 anos. Esta invenção revolucionária poderia explicar como os vikings se tornaram os navegadores mais bem-sucedidos da sua época. Uma bússola conduz com segurança a um ancoradouro mais remoto. Durante séculos, eles treinaram seu talento de navegadores com a pesca. Agora, com navios ágeis e velozes, eles transformam seu talento em ouro. Ouro de pilhagens. No ano de 793, os vikings atacaram o rico mosteiro inglês de Lindisfarne. Poucos meses depois, saquearam o mosteiro de Jarrow. Hel, a Acha da Morte. Rapidez e brutalidade era a simples estratégia desses ataques. Quem resiste é morto. Casas, estábulos, armazéns e tesouros são pilhados e depois queimados. Os vikings formam a sua base na ilha de Man. Ouro, prata, joias, mas também pessoas para o comércio de escravos são levados. Tropas vikings saqueadoras faziam incursões por toda a Irlanda. Do mesmo jeito repentino como eles apareciam, eles também desapareciam na imensidão do Atlântico para novas conquistas. Os rios são veios de ouro que levam às cidades ricas. Hamburgo é saqueada. Nas regiões costeiras a situação é desesperadora. Deus nos proteja dos homens do norte, é o que mais se ouve. A foz do rio Reno é o portão de entrada a um gigantesco tesouro. Nunca o país foi tomado de tanto pânico, escreve um cronista contemporâneo. Vespões férreos e lobos raivosos, assim os vikings são descritos pela crônica anglo-saxã. Rouen, Paris, Chartres são os seus supermercados. Em seu desespero, o rei francês Carlos o Ingênuo lhes dá parte do seu reino, a Normandia, que até hoje leva o nome dos homens do norte. Os vikings adaptam-se facilmente. Seu bravo líder, Rollo, se transforma no nobre francês. Seus guerreiros, navegantes em colonos. Come-se a comida típica do país. A alimentação melhor nunca conheceram. Bebe-se vinho em copos finos. Sem muitos problemas, se convertem ao cristianismo, assumem os costumes locais e exercem influência política. O clímax desta conquista: 150 anos depois, um descendente de Rollo, William o Conquistador, subirá ao trono inglês. Mas vikings tentam corajosamente a sua sorte em outras regiões. Quase sempre é a discórdia na sua pátria que os leva a arriscar a sua sorte pelo Atlântico Norte.
Assim foi também com o norueguês Ingolf Arnason. Ele mandara assassinar os filhos de um rival influente e tivera que fugir. Uma fuga para o meio do Atlântico Norte, 1.500 quilômetros em direção ao noroeste. Em busca de terras das quais tinha ouvido falar em que havia muita fartura. Arnason e alguns colonos desembarcaram em 870 na Islândia. A alegria sobre as terras não deve ter durado, pois eles estavam pisando numa terra estéril, 3/4 constituída de lavas e geleiras. Clima ríspido, solo estéril, falta de madeira e o inverno sempre escuro. Nada disso assusta Arnason e os seus homens. Eles se instalam aos pés dos vulcões, em pequenos vales férteis, com modestas plantações e criações de gado. Uma vida dura para homens e mulheres acostumados com a luta pela sobrevivência. Mas também uma vida fascinante. A terra fala-lhes do seu interior. Aqui eles tocam o infinito. Chegam mais colonos. 80 anos após a chegada de Arnason à Islândia, a população já contava com 30 mil habitantes, demais para as raras áreas férteis. Em 970, chega a fome. Os velhos e fracos são atirados do alto dos rochedos. Nas reuniões da comunidade, as chamadas things, eles têm que encontrar uma solução. Það upphaf griðmála vorra, að Guð sé við oss alla sátta. Vér skulum og vera menn sáttir, vor í millum og samværir að öldri og að áti, á þingi og á þjóðstefnu. Að kirkna sótt og í konungshúsi og hvar vegna þar sem mannafundir verða, þá skulum vér svo sáttir sem aldrei hafi fjandskapur vor í millum verið. Só existe uma solução: conquistar novas terras, avançar pelo Atlântico Norte. Continuar por tempestades, água salgada e gelo, até chegar a uma terra que Gunnbjorn já tinha descoberto há 3 gerações: a Groenlândia. Seu primeiro colonizador, Érico o Vermelho, a batizara equivocadamente de Terra Verde, Groenlândia. Talvez o tivesse feito para encorajar os islandeses que ali desembarcaram. Já a viagem terminara para muitos em catástrofe. Somente 14 dos 25 navios chegaram ao seu destino. Seu objetivo? É possível sobreviver neste deserto gélido? O clima da Groenlândia não permite o cultivo. Não existe árvores nem madeira. Uma grossa camada de gelo de 3.400 metros de espessura, contendo 7 vezes o volume de água do Mar do Norte, estende-se sobre a terra. Os poucos esquimós nativos eram hostis, infernizando a vida dos colonos. É um dos mistérios da história. Como as colônias vikings resistiram até o século XV, desaparecendo repentinamente. A resposta está por detrás desta porta a uma refrigeração de 25 graus negativos. No porão refrigerado do Instituto de Geofísica de Copenhague está depositada história congelada. Nestes tubos estão pedaços de uma perfuração no gelo da Groenlândia. Como os anéis de uma árvore, o gelo também cresce camada por camada durante milhares de anos.
Analisando determinada camada retirada na perfuração, obtém-se respostas sobre alterações climáticas ocorridas naquela época. Este bloco de gelo encontrava-se a 300 metros de profundidade e contém informações sobre o clima na época dos vikings. A olho nu, não se percebe nenhuma diferença entre um pedaço de gelo e o outro. Porém, a pesquisa física nos revela sedimentos atmosféricos ricamente variados. Neste aparelho são contados os pesados isótopos de oxigênio contidos na água. Numerosos isótopos demonstram um clima quente. Aparentemente, o clima era mais moderado na virada do milênio, sofrendo uma queda brusca por volta de 1380, como demonstra nitidamente a curva de temperatura. O geofísico Jørgen Steffensen diz: todas as curvas das diferentes amostras nos dão o mesmo resultado. O clima esfriou no final do século XIV, não muito, apenas de 0,5 a 1 grau em média por ano. Isso foi o suficiente para os vikings da Groenlândia sucumbirem. Mas eles sobreviveram durante quase 500 anos na Groenlândia. No século XI, estabeleceram uma rota comercial à Noruega. Exportavam mercadorias cobiçadas como peles e presas de morsa. Ainda assim, eles provavelmente sonhavam com um mundo melhor. Vinlândia, terra do vinho, é o nome citado em suas sagas que falam de um mundo melhor. A terra de suas fantasias que talvez Leif Erikson tenha descoberto e da qual os velhos contam maravilhas. Uma terra de esperança além do horizonte, onde as uvas são doces e o orvalho tem sabor de mel. Karlsefni og Snorri bjuggu skip sitt að leita landsins vorið. Til þeirrar ferðar bjuggust þeir Bjarni og Þórhallur með skip sitt og það förneyti þeim tilbi. Hljóðs bið allar kindir, meiri og minni, mögu hindaflar. Vildu að valföður vel fyrr telja, forn spjöll fyrra, þau fremst mann. Ár var alda, þar ímir byggði, var að sandur né sær né svalar unnir. Jörð fannst æva né upp himinn, gap var ginnunga, en gras hvergi. Vinlândia, o Eldorado de pradarias verdejantes. Vinlândia, a terra das florestas. Vinlândia, a terra dos rios abundantes em peixes. Existe mesmo Vinlândia? Ou é apenas fruto da imaginação? Uma fantasia criada na neve e no frio? Onde é Vinlândia? Muitos pesquisadores na realidade o continente americano. A prova está supostamente na biblioteca da Universidade de Yale, em Connecticut. Um pergaminho com texto do século XV deve ser a prova de que os vikings chegaram à América antes de Colombo. Este pergaminho contém um mapa do mundo supostamente desenhado em 1440. Neste mapa, Vinlândia está situado ao lado da Groenlândia, exatamente onde hoje é a América. Assim, o mapa é a prova de que a América foi descoberta pelos vikings com o nome de Vinlândia.
Mas existem dúvidas sobre a legitimidade do documento, pois o relato de viagem de um monge sobre o mapa em questão está escrito em outro tipo de papel do século XV. Será que o mapa é uma falsificação anexada a um manuscrito original para parecer verdadeiro? As marcas dos cupins coincidem nos dois papéis, provando que ambos estão juntos há muito tempo. Porém, uma análise química revelou que a tinta utilizada no mapa só foi fabricada depois de 1920. O mapa de $1 milhão é uma falsificação sensacional. Os únicos achados no Novo Mundo, que realmente são relíquias vikings, cabem todos numa pequena vitrine. Mas, para sermos exatos, não nos encontramos mais no continente americano, e sim numa ilha, Terra Nova. Um pequeno peso de TA, uma peça de cobre, uma cortiça trabalhada, estes são os restos de um povoado viking. Entre os achados arqueológicos temos uma noz que não pode ser natural de Terra Nova, mas a principal prova é um broche nórdico de bronze. Só pode ter sido produzido pelos vikings, pois os índios nativos não conheciam o método de forjar metais com carvão. Esta peça foi provavelmente forjada em Lance ou Middle, pois no mesmo local foram encontradas outras peças de metal, como por exemplo pregos para tábuas de embarcações. Neste local, na mais remota costa de Terra Nova, deveriam existir apenas 2 ou 3 cabanas de sapê. Com certeza, não mais. Uma pequena tropa de expedição que procurava a Vinlândia no século XI e que se estabeleceu ali, provavelmente não resistiu aos ataques dos índios nativos por mais de 2 ou 3 invernos, desistindo do local. Os vikings descobriram o continente americano apenas na nossa fantasia. Mesmo tendo tocado Terra Nova por um breve espaço de tempo, o espírito de aventura e o êxito destes navegadores conseguiram abraçar um mundo inteiro da época. Sua rede de rotas comerciais inundaram a Idade Média de mercadorias, transformando os povoados vikings em prósperas colônias. Um exemplo é Hedeby, uma colônia dinamarquesa na costa do Mar Báltico. Ainda há vestígios do muro que circundava e protegia a cidade, mostrando-nos a dimensão deste importante mercado. Como viviam as pessoas nesta metrópole e por que Hedeby desapareceu de repente? Um mistério que talvez a arqueologia possa nos esclarecer. Hoje, somente as toupeiras escavam a área de Hedeby. Os arqueólogos utilizam instrumentos muito mais sensíveis do que a pá. Calculadora de dados geomagnéticos é o nome do sistema que mede as características magnéticas do solo. Assim, cada mudança na natureza do solo, seja por uma coluna soterrada ou por um pequeno pedaço de metal, é registrada e arquivada neste aparelho. Deste modo, forma-se um perfil do solo que pode ser cartografado com precisão. Resultados ainda mais exatos promete este aparelho. Um georradar que descreve a formação diferenciada geológica do solo. Poucos sabem, mas somente uma 20ª parte do areal desta colônia foi escavada. Os cientistas se aproximam com extremo cuidado das relíquias ainda soterradas. Enquanto as perguntas arqueológicas forem respondidas pela tecnologia moderna, estes achados ficam mais protegidos exatamente onde estão, sob o solo conservante. Cada relíquia é visível na tela do computador. Todas as informações são arquivadas e combinadas, prometendo um rendimento científico melhor do que a escavação de cada relíquia. Forma-se na tela do computador o mapa da antiga cidade, vendo-se casas e ruas. Hedeby não era uma cidade comparável às grandes metrópoles da antiguidade. Monumentos majestosos nunca existiram.
Apesar de reis terem vivido aqui, tudo era prático e dirigido ao comércio e artesanato. Aproximadamente 1000 pessoas viviam nas casas simples. Um rio cruzava a colônia em direção ao Ancoradouro, servindo de fonte e de esgoto ao mesmo tempo. As ruas eram cobertas por placas de madeira para evitar que atolassem na lama. Redeb foi, com o seu rápido desenvolvimento, um paraíso do comércio. Espartana, mas economicamente próspera, sem encantos, porém rica. Das casas simples, ouviam-se os comerciantes regateando em vários idiomas, os martelos batendo, os risos dos bordéis e tabernas, os porcos grunhindo. Redeb, a atmosfera de uma grande metrópole rural. Aqui se conseguia de tudo: amarras de pele de baleia, marfim de presas de morsas, cristais do Reno, trajes seguindo a moda oriental, sal, peix, penas de ganso, barras de ferro, pentes e armas. Toda a variedade de mercadorias da Idade Média. Os vikings descobriram um novo mundo, o mundo do comércio e da harmonia. De fazendeiros e pescadores solitários na imensidão do norte, eles se transformaram em violentos guerreiros depois domados pelo comércio internacional. Hel, a acha mortífera, não era mais forjada. Joias e outras mercadorias de valor se tornaram mais importantes do que as armas. Ironia da história. No momento de maior desenvolvimento da cultura viking, começa o seu declínio. Com o comércio, suas conquistas se transformam em vitórias econômicas e, como consequência, seu caráter nacionalista único se perde. São formados estados nacionais individuais. Os escandinavos se tornam dinamarqueses, noruegueses, suecos, alemães, ingleses, franceses e russos. E o que aconteceu com Redeb? O mar engoliu muitas respostas. Cruzamos com um barco de pesquisas ancorado em frente à área onde se situava a antiga metrópole comercial. O nível do mar Báltico cresceu e, consequentemente, grande parte da colônia encontra-se submersa. Os pesquisadores se interessam particularmente pelo grande dique construído no século VIII. Esta construção de madeira protegia a cidade de ataques dos inimigos que vinham pelo mar. Hoje não se vê mais nada deste muro. Seus vestígios são descobertos com um moderno equipamento técnico. O peixe, como os cientistas apelidaram este sonar de visão oblíqua, é mergulhado na água. Se trata de um aparelho de localização ultrassensível que explora a superfície do solo submarino. Será que o peixe poderá esclarecer por que esta próspera cidade desapareceu? Os mergulhadores prendem o sonar de sedimentos ao costado. Seus impulsos sonoros penetram no solo submarino, transmitindo imagens precisas de qualquer objeto sob a lama.
imagens com qualidade fotográfica. Von hier bis dahin, das sind jetzt schon... Das sind noch 70 Meter oder was? Ja, 80, 90 und insgesamt sind es 160. Ja. Und diese Breite hier 5 mal, das ist wahrscheinlich der dickste Kasten, 6 mal 6 ist der in die Ausgrabung kommt jetzt im Sommer. Ja. Und an diesen beiden Stützen hier, die es offenbar sind, da wollen wir mit dem Einstieg, also mit dem Antauchen beginnen. O mergulhador se prepara. Sua missão? Recolher pedaços deste dique. O maior problema não é o mar revolto, e sim o solo lamacento. A água aqui é muito turva, obstruindo a visão do mergulhador, obrigando-o a encontrar e recolher as peças com o seu tato. Uma viga de 1000 anos deveria proteger a entrada pelo mar dos inimigos. Em meados do século XI, ela não aguentou. Por quê? Quem foram os poderosos inimigos que conseguiram destruir a grande cidade viking? Esta viga é um valioso informante. Pelos seus anéis, pode-se calcular a idade da madeira. E pelas danificações, o motivo da destruição do dique. Achados deste tipo são tesouros para os arqueólogos, pois esclarecem as conexões na história. A madeira também conta a história do ocaso da cidade. Estas vigas, por exemplo, fazem parte de um navio viking que os arqueólogos recolheram submersas sob a lama em Redeb. Era um navio grande, majestoso e que trouxe a destruição à cidade. Queimaduras do costado permitem a reconstituição do ataque. O navio, tomado pouco antes pelos inimigos, fora carregado com material inflamável, incendiado e como um gigantesco coquetel molotov empurrado contra o muro. Com esta viga em chamas, começou o fim em meados do século XI. Quem eram os inimigos? As recentes pesquisas nos dão uma resposta surpreendente. Os vikings. Vikings noruegueses atacaram vikings dinamarqueses. Vikings contra vikings. A era em que os escandinavos unidos conquistaram o mundo terminara. Mas ainda faltava uma batalha gigantesca. Um final sangrento ao sul da Inglaterra. E mais uma vez eram homens do norte contra homens do norte. Neste trabalho de tapeçaria do século XI, a catástrofe é contada em detalhes. É o chamado tapete de Bayeux bordado por freiras. Realista como uma reportagem. Vikings normandos constroem navios de guerra. O rei Guilherme da Normandia, depois conhecido como Guilherme o Conquistador, se prepara para a batalha. Com centenas de barcos, ele ataca Haroldo de Wessex para lutar pela coroa inglesa. Guilherme conquistou um país que há 50 anos, com a invasão de tropas dinamarquesas, já fazia parte do reino viking. Em setembro de 1066, a frota normanda deixa a costa francesa militarmente armados. Seu objetivo, a costa sul da Inglaterra. Hastings é o palco da batalha decisiva.
A guerra termina numa carnificina horrível. Em 14 de outubro de 1066, as duas tropas se confrontam. De maneira assustadoramente realista, o tapete mostra a brutalidade da guerra. Os trajes dos feridos são rasgados. A acha Hel ceifa muitas vidas. E numa fase crucial da batalha, Harold é ferido no olho por uma flecha. A batalha foi decidida. As tropas de Haroldo, sem a sua liderança, são derrotadas. Um banho de sangue no qual caíram toda a nobreza nórdica e os homens mais fortes de toda uma geração, segundo o cronista da época. Com esta batalha no outono de 1066, termina uma era em que os homens do norte unidos dominavam toda a Europa cristã. O que resta é o mito. São as histórias dos valentes homens do norte, como a saga do guerreiro Egil, que resumiu a sua vida viking em apenas 2 frases. O fim é tudo. Mesmo agora, Hel está no alto e espera. A vida se esvai. Eu tenho de ir consciente do fim, mas não em sofrimento e dor, e sim com o coração valente.